Hoje a gente vai falar sobre a origem do Kung Fu. Sair um pouquinho daquelas histórias que o mestre viu os animais lutando e de lá saiu um estilo. Isso pode ser verdade, claro, tem movimentos inspirados em animais, mas só que eu quero trazer um pouquinho mais do combate. O Kung Fu não nasceu quando ele observou os animais, mas ele nasceu um pouco antes, a arte da guerra, a arte de se defender e utilizar isso para conquistar ou defender territórios. Isso foi muito importante. Então a gente vai puxar um pouquinho no tempo, trazer essa raiz do surgimento aí das lutas, da arte marcial, e vamos falar isso hoje. Primeiro a gente tem que começar pelo termo Kung Fu. Kung Fu é um termo um pouquinho mais atual e ele é um pouco mais ocidentalizado. Se a gente pegar alguns escritos sobre a arte marcial em si, a gente vai encontrar o termo Wu-I, que é referente à arte marcial, o Kung Fu, né? Só que se você pegar uma tradução literal dele, ele está muito mais associado à arte marcial, porque Wu é marcial e I é arte, habilidade. Então ele está muito mais associado. O termo Wushu, ele é muito mais contemporâneo, ele está extremamente associado à arte marcial, do Kung Fu em si, né? Tanto que na China, eles referem-se ao Wushu, tanto o esportivo quanto o tradicional. Aqui no Brasil que a gente ainda separa um pouquinho, mas quando a gente fala de Wushu, a gente está falando do tradicional, do esportivo, do Kung Fu em si. Bom, a gente vai voltar ali na pré-história, e eu acho que já é de conhecimento de todos que o homem, ele usava um pedaço de pau para se defender ou para caçar. Então, existem várias pinturas, tanto que na China, na província de Yunnan, já foi também descoberto pinturas a respeito dessa época, de homens portando um pedaço de pau para lutar contra animais, enfim, para caçar. Há registros da China de armas já com facas feitas com pedras afiadas, e até eles produziam pontas de lança com essas pedras, né? Isso foi mais ou menos no período paleolítico. Já no período neolítico, as armas foram mais aprimoradas, então eles pegavam ossos mesmo, então ossos bem afiados para fazer como pontas de lança ou de faca. Então evoluiu um pouco mais, se aprimorou um pouco mais. Até na província de Yunnan você consegue ver pinturas rupestres desse período com posturas de atacar, né? Um superior, um frontal. Então você consegue ver registros de técnicas de ataque. Na província de Shanxi foi encontrado registros com uso de armas para ataque à distância com pedra polida, de mais de 700 mil anos. Essas armas eram feitas com pedras de rio ou vulcânicas, elas eram polidas e eles amarravam essas pedras numa corda. Então, às vezes, eles amarravam até no braço para ficar mais fácil de achar. Então, provavelmente, eles jogavam essas pedras e com a corda conseguiam puxar para até não perder a arma que eles produziam. Depois que essa arma caiu em desuso, veio o arco e flecha. E dizem que ela foi uma antecessora da balestra também, que é uma arma que eles lançavam pedras, né? Então, na província de Henan, foi encontrado alguns pedaços que eles acreditavam que era de uma balestra. Com o passar do tempo, as armas de caça não estavam mais suficientes. Era muito pouco. Então, eles começaram a produzir armas de guerra. Então, vieram as lanças, armas de arremesso, martelos, bastões, escudos. Então, eles começaram a aprimorar esse equipamento de guerra. Nessa época, não tinha uma escola de treinamento. Era um conhecimento que eles passavam de geração para geração. Então, é assim que se aprendia a lutar, né? E quando não tinha as guerras, as batalhas, eles faziam um tipo de dança que se assemelha muito ao Taolu, né? Então, ele era uma dança marcial, que simulava esses movimentos de guerra. Então, a gente pode dizer que o Taolu pode ter origem nessa fase. Nas dinastias Xia e Shang, as armas começaram a ser produzidas com cobre e bronze. Então, nessa época que provavelmente nasceu o facão chinês, o Dao, né? A lança, as adagas e até mesmo produção de capacetes de combate.
As primeiras escolas que apareceram nessa época foram escolas de arco e flecha, que foram muito importantes nas dinastias seguintes. Nessa época também houve o surgimento das carruagens, que eram puxadas por cavalos. Então, por 2 ou 4 cavalos. Na dinastia Zhou, com o aumento do treinamento militar, eles produziram rotinas militares, como se fosse uma dança militar, para começar a treinar os soldados. E algumas delas eram acompanhadas de música. Essas danças militares, como eles chamavam, era chamado em chinês de wuo. Talvez a gente possa até associar cada vez mais isso com os taolus que a gente vê hoje. Nessa época, o Kung Fu era conhecido pelos termos Chuan Yun, que é uma luta de punho, e Shu Po, que é combate de mãos. Vamos fazer um adendo aqui, porque quando eu gravei o vídeo, eu quis ser o mais simples possível, até para não ficar muito cansativo. Mas quando eu estava editando, eu percebi que eu precisava aprofundar um pouquinho mais, até para entender esses nomes, para não ficar tão jogado. Então, quando a gente fala do termo Chuan Yun e Shu Po, a gente tem que entender um pouco do que eles faziam, como que era essa técnica, até para a gente poder relacionar com o que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o Chuan Yun, ele estava mais focado com a força bruta. E o Shu Po, ele era uma técnica de punho, de palma, de mobilização e projeção. Então, se a gente começar a analisar um pouco essas técnicas, elas estão muito mais próximas e associadas ao que a gente tem do Kung Fu, Wushu e do Sandá. Então, elas foram meio que bases para esse estilo de luta, para esses dois estilos de luta, né? E também, se a gente for analisar o termo Quan Fa, acho que muita gente já ouviu falar no termo Quan Fa, que usa para técnicas de punho, né? O Quan Fa desse estilo, enfim. O Quan Fa veio muito do Chuan Yun. Então, a gente tem que colocar esses termos até para a gente entender a origem deles. E também nessa época foi desenvolvido sistemas sofisticados e até filosofias mais profundas. Então, a gente tem o Yang, o Bagua, o Wuxin. Agora eu queria entrar um pouquinho num conceito que daí a gente começa a relacionar o Kung Fu com a filosofia da medicina chinesa, por exemplo, né? Então, quando eu falo de Yin Yang, Bagua e Wuxin, eu estou falando de 3 princípios básicos da medicina chinesa. Então, Yin Yang é Yin Yang, como todo mundo conhece, e o Bagua é como se fosse, eles chamam de 8 trigramas. Então, é o seguinte, o Yin Yang, ele tem dentro dele uma transição, umas outras combinações, porque para fazer essa transição do Yin para o Yang, ele tem fases, né? Então é como se eles colocassem isso em forma de símbolos para representar essa transição do Yin para o Yang e do Yang para o Yin. Então eles fizeram o Bagua. Bagua, ele fala de muitas outras coisas, ele tem muitos outros significados muito mais profundos, mas para você entender que ele está muito associado ao Yin Yang e essa transição aí do Yin Yang. Se você for pensar, o livro das mutações, por exemplo, o I Ching, ele vem dos 8 trigramas, esse estudo dos 8 trigramas que ele acabou associando aos hexagramas, né? Mas enfim, não quero me aprofundar muito nisso, é só para vocês entenderem um pouco da origem. E também o Wuxing é os 5 elementos. Então, dentro da medicina chinesa, por exemplo, o que norteia também o diagnóstico, enfim, tudo, são 5 elementos. Então, é a água, madeira, fogo, terra e metal. Então, é um princípio que também está dentro da natureza, que também tem estilos que utilizam desse princípio também. Então, é mais para a gente entender da origem desses conceitos nessa época. Durante o período de guerra, vários governos deram muita importância para o treinamento marcial, tanto que houve uma estreita relação entre o treinamento marcial e intelectual. Confúcio era um deles. Ele achava que era muito importante quem fosse da área acadêmica também fizesse o treinamento marcial. Um livro que foi escrito nessa época e está bem presente esse contexto de marcial e intelectual
é o livro Arte da Guerra, do Sun Tzu. Então, para quem não conhece, é um livro que fala sobre técnicas, na verdade, estratégias de combate. E ele é muito utilizado hoje em dia para o mundo dos negócios. Técnicas de combate como o Ji e o Shanpo, o arco e flecha e lutas a cavalo foram essenciais para a formação marcial. Vamos lá, mais um adendo agora. A gente vai falar do Ji e do Shanpo. Então, o Ji, ele se refere às técnicas de combate. Mas o que seria exatamente isso? Então, é pegar essas técnicas e vê-las realmente em combate. Como que funciona, como que faz. Não é somente naquela coreografia marcial que eles faziam, que hoje a gente pode estar chamando de Taolu. Então, é essa a diferença. Então, o Taolu é legal pra gente entender, aprender a movimentação, para não ser uma movimentação meio aleatória. Então, pra gente começar a se acostumar com esse movimento, né? E daí, o Ji, ele é uma técnica para realmente colocar isso em prática, como se a gente pegasse partes do Taolu e colocasse isso em prática para ver se é eficiente em combate. Então, hoje em dia, quando a gente fala de... a gente não, né? Mas, muitos acadêmicos chineses, né? Quando eles falam no termo do Wushu Ji, eles estão se referindo a pegar essas técnicas e colocá-las em situações reais de combate. Então, colocar isso na prática. Os movimentos de Taolu na prática. Basicamente isso. E o Shanpo é um campeonato, então é um duelo. Então era muito comum naquela época eles fazerem duelos, pegar assim, vamos fazer uma simulação, pegar 2 soldados e duelar entre eles, até para eles colocarem em prática o que eles estão aprendendo, enfim. Isso era muito comum na época, e também era muito comum pro imperador, pro chefe de exército estar lá observando, né? Era como se fosse uma forma de espetáculo. Então a gente pode falar que sim, é como se fosse um campeonato, enfim. A gente tem que pensar mais ou menos nesse sentido quando a gente coloca a palavra Shanpo. Mas arte marcial não era somente da elite. Pessoas comuns também tinham acesso às artes marciais, ao treinamento de artes marciais. Então, há relatos em 841 a.C. que houve uma revolta e pessoas comuns estavam utilizando essas técnicas. No período da primavera e do outono, quando a China foi dividida em pequenos reinos, houve um aumento da alfabetização e também houve uma baixa de preço no ferro. Ele ficou mais barato que o estanho, que é a matéria-prima para produzir o bronze. Então, muitas armas foram produzidas com ferro nessa época, como espada de 2 gumes, facas, lanças e até acessórios militares como capacetes. A gente entra agora na dinastia Qin, que foi um período extremamente controverso, porque ele foi muito marcado pela busca da imortalidade. Qin Shi Huang, ele foi o primeiro imperador dessa dinastia e ele foi responsável por unificar toda a China. Ele derrubou todos os exércitos, unificou todo mundo e acabou com o feudalismo. Ele também ordenou que todas as pessoas que tivessem armas mandassem para a capital para derreter, e ele fez sinos e estátuas de bronze. Foi um governo bem rígido e burocrático. Ele mandou queimar todos os livros, registros. Ele queria acabar com toda a diversidade cultural que tinha. Foi nessa época que foi criada a Grande Muralha. Então, além de se proteger dos nômades, ele também criou a muralha a fim de delimitar todo o território dele. Além disso, o Império Qin também padronizou escrita, padronizou a moeda, padronizou tudo. Ele foi um cara que unificou e padronizou tudo na China. Foi nessa época também que surgiu os guerreiros de terracota, que hoje estão expostos ali na China. Então, nessa época, como era muito comum essa busca pela imortalidade, o imperador Huang pediu para construir, para montar esses guerreiros e enterrá-los junto ao seu túmulo, a fim deles protegerem o imperador pós a morte.
Foi nessa época que o imperador Huang, ele introduziu as modalidades Shupo, que é o boxe, e o Juedi, que é o wrestling. Os competidores, eles ficavam dentro de um lugar cercado, lutando, né? E era um esporte militar, assim, para cerimônias oficiais. Queria só fazer uma correção aqui desse final do vídeo, que eu coloco o Shupo como boxe, né? Não que esteja errado, né? A gente tem que entender como técnica de combate. Mas se a gente for associar mais ao nosso mundo, né? Que é o Kung Fu, Shu, enfim, Sandá, a gente tem que associar ele ao Sandá. Então, ele é a técnica mais próxima do que a gente conhece hoje como Sandá. Então, é como se fosse a origem dele. E o Juedi, eu associo com o wrestling e não tá errado. É uma técnica de agarrar, né? Uma coisa mais pegada. Só que a gente também pode associar, e com certeza ele é o início do que a gente conhece hoje como Shuai Jiao. Então a gente tem evoluções, né, de nomes e de sistemas. Então é basicamente entender esses nomes técnicas, a gente começa a associá-los ao que a gente conhece hoje como Kung Fu, Wushu, Sandá e Shuai Jiao. Depois da dinastia Qin, a gente entra na dinastia Han, que é a Idade do Aço, e é nesse período que começa as técnicas muito mais próximas ao Kung Fu que a gente conhece hoje. Mas isso a gente deixa para a próxima. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Hoje foi um breve resumo dessa introdução, dessa história aí do Kung Fu. Então curtam e se inscrevam no canal e até a próxima.